Olá, meus irmãos, tudo bem? Paz e luz a todos. Gostaria de fazer uma reflexão em Isaías 61:1, onde lemos assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e abertura às prisões. Então, se a gente começar aí, falar sobre o ungir, né? O rei Davi como pastor, ele ungiu as ovelhas. Com que sentido? Com que finalidade? Ele ungiu as ovelhas para protegê-las das moscas que invadiam suas narinas, né? E que plantavam-se larvas em seus narizes, suas narinas e ouvidos. Então, assim, ele ungiu com óleo para proteger as ovelhas disso. É assim que Deus faz conosco. Ele nos unge, né? Nos dando proteção para as coisas malignas do mundo, né? É assim que Deus age. Ele, quando falar em Deus ungiu, é porque ele realmente nos deu essa proteção. Em outra parte do Evangelho diz assim: restaurar os contritos de coração. O que é contrito, né? Contritos são aqueles que sofrem remorso ou arrependimento pelos pecados ou ofensas a Deus. Aquele que expressa contrição ou arrependimento. Vocês conhecem alguém assim? Conhecemos sim, né? Conhecemos vários dessas formas. Alguns são empedernidos de coração, endurecidos, há dureza em vossos corações. Mas lá no fundo há uma centelha de arrependimento, de contrição, onde ele busca a remissão. E muitas vezes ele não precisa, na maioria das vezes ele não vai melhorar o estado dele, é a questão da censura, mas sim da compreensão. E aí sim, que Deus nos usa para que com muita compreensão conseguimos ajudar esses que já mostram arrependimento, que quebra aquela dureza, aquela casca dura que foi se formando por conta de anos e anos de pancadas, de agressões, sejam elas psicológicas, religiosas ou emocionais, e já mostram sinais de arrependimento, né? Em outra parte do texto fala assim: e proclamar a liberdade aos cativos. Jesus fez analogia àqueles libertos na Babilônia 4 séculos antes, ainda não eram eles eram livres de verdade, mas que ainda não eram totalmente libertos, livres de corpo, no entanto, mas cativos de espírito. Entende que os cativos de hoje são aqueles que os vícios aprisionam e que a falta do evangelho prolonga vossas penas. E a abertura das prisões, o que é? Essa é a maior de todas as promessas do Cristo. Não foi o Cristo que prometeu que crendo estaria salvo, foi promessa do Cristo entregar o reino dos céus aos menores, e para que saias da prisão e alcances as maravilhas, não basta ter apenas liberdade de corpo, mas liberdade de espírito. Então pergunto a vocês são livres de espírito? Como chegamos na liberdade do espírito? Nos libertando, pois, de todo ato pecaminoso. Nos desintoxicamos. Não basta apenas você pregar, se envolver no evangelho, comungar na igreja entre irmãos, mas desde que você não se desintoxique. E como eu faço isso? Nós vemos pelas palavras, pelo jeito daquele novo convertido, daquele prosélito, se de fato ele está contrito, se de fato ele está arrependido pelos pecados já praticados, se de fato há remissão desses pecados quando ele não quer delinquir na prática dos mesmos futuramente. É isso que a gente tem que fazer, essa pergunta, e que ele percebe que a prisão está com as portas abertas. Basta apenas que eles saiam de lá. Aquele povo que estava lá liberto da Babilônia há 4 séculos, eles ainda se comportavam como cativos lá. Então assim, você ainda é cativo daqueles pecados, você ainda se comporta como pecador, como subserviente ao vício. Então assim, enxergar a porta da prisão aberta, e dali, através do evangelho, você conseguir libertar seu espírito. Que todo bem vos queira e guie. Paz e luz, Márcio Torres, estou à disposição com Cristo sempre.